Gálatas. Eu estarei lendo do versículo 1, capítulo 1 de Gálatas, versículo 1 a 9. Então, Gálatas 1, de 1 a 9, é o tema que nós estaremos trabalhando, aprendendo, expondo, pregando nessa noite. Todos acharam? Glória a Deus. Só para contrariar, não foi glória a Deus, vocês falaram amém. Nós vamos lá de novo. Todos acharam amém? Amém, glória a Deus. Alguém ainda não achou Gálatas? O Denilson está ali, sem óculos, não está conseguindo encontrar digital. Vai, Denilson, vai na fé que você consegue, meu irmão. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e a todos os irmãos que estão comigo nas igrejas da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daqueles que o chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, seja um evangelho de fé que temos pregado, que este seja maldito. Como dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daqueles que já receberam, que este seja maldito. A leitura até aqui, vamos orar mais uma vez. Deus, pedimos a iluminação para esta palavra, para esta porção, para esta refeição, Pai, que iremos nos alimentar nesta noite. Não somos aptos, Pai, nem prontos, Deus, a esta obra, mas confiamos completamente no poder do Espírito Santo para iluminar este texto, para semear a terra, por vezes, uma terra difícil dos nossos corações, para que venha frutificar, Deus. Então, abençoa-nos, abra as nossas mentes, corações, salve vidas, transforme, restaure, renove vidas nesta noite, pelo poder do Evangelho. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, com certeza você já se aborreceu com essa situação que eu vou relatar aqui. Você investe tempo, você insiste, você repete, ensina alguma coisa a alguém, e de repente, quando você vai avaliar aquilo que você levou um tempo ensinando, você vê que a pessoa está fazendo completamente errado, completamente diferente daquilo que você ensinou. Essa é uma dinâmica muito comum nos relacionamentos. Quem aqui já não viveu algo assim? Se você é pai, certamente você já viveu algo assim, ou vive algo assim. Não coloca a toalha molhada na cama. E no outro dia, a toalha molhada na cama. Juliana está repreendendo por isso. Exatamente por isso. Eu sei que está se repreendendo. Ou então, terças e quintas, é dia do lixo para fora. Lixo já. Não pise no chão molhado. Diversas dinâmicas. Não fecha a porta, fecha as janelas quando saem de casa. De repente a gente fica aborrecido, a gente fica chateado. Eu estou falando o tempo todo, como Paulo aqui, me admira que vocês não conseguem fazer coisas simples. Mas não é só no ambiente do lar que esse tipo de coisa acontece. Às vezes ensinamos alguém no trabalho, né? Estamos ali empenhados a ensinar, treinar alguém dentro do nosso ambiente de trabalho, da nossa trabalho, a gente leva tempo tentando ensinar, e quando vai executar, faz errado, e novamente a gente se aborrece. A igreja é isso aí, queridos.
A gente repete domingo após domingo as mesmas verdades eternas. Você percebe que a Bíblia é um livro sensacional de uma mensagem só. É uma mensagem, é um ponto central ali que nós repetimos todo domingo. O que acontece na outra semana? Não lemos a Bíblia. Oh, tem que ler a Bíblia, gente. Gente, crente lê a Bíblia. Chega na outra semana. Quem leu a Bíblia aqui? 3, 4, 5. Quem estudou a lição? Quem fez a diária? Quem fez o tempo? Igreja, isso também acontece. E diante dessa realidade, quer seja ela familiar, profissional, ou no nosso ambiente de igreja, nós nos frustramos em ensinar e ver que aquilo que foi ensinado ou não foi entendido ou foi abandonado. Muitas vezes na busca por um caminho mais fácil para fazer, para fazer a função, para desempenhar. Hoje é sobre isso, que nós vamos tratar. E vamos fazer isso a partir deste primeiro capítulo, desses primeiros versículos de Paulo com os Gálatas. Paulo está, poderíamos dizer, chegaram até ele, da igreja da Galácia. Paulo escreve de orientar a igreja. Lembrar que ele mesmo já ensinou. Por que ele faz isso? Porque a fidelidade da igreja estavam em nossa fidelidade, porque estamos deixando cair. Sempre precisamos constantemente para a palavra, voltar para a palavra, para nos mantermos íntegros e fiéis. Para que a gente entenda, então, essa dinâmica de Paulo com a igreja da Galácia, nós vamos pensar e tentar responder 4 perguntas. Por que Paulo está cansado com a igreja da Galácia? Por que Paulo está tão aborrecido? Nesse tom que ele usa, dizendo, olha, eu estou surpreso, que seja maldito. Por que ele usa essas palavras e ele está assim tão estressado? A gente vai responder essa pergunta, mas vamos também responder uma segunda, né? Quem é Paulo para repreender os Gálatas? É o contrário, né? Você é o que de alguém chamado. Quem é Paulo para se colocar nessa posição de repreender a igreja da Galácia? Quem eram os opositores? Quem são esses que estão trazendo um outro evangelho que Paulo trata aqui nessa introdução? E por último, que evangelho é esse que Paulo pregou? Paulo mostra aqui, e nós veremos, né, que evangelho ele é esse. Responder entendendo esse relacionamento, essa carta de Paulo com a igreja da Galácia. Então, em primeiro lugar, queridos, por que Paulo está tão estressado? Nós poderíamos, pelo menos, olhando para a carta, pensar em 2 motivos. O primeiro deles, porque os membros das igrejas, Galácia não é um lugar, tá? É uma região, várias cidades. Ele não está escrevendo para uma região. Ele pregou em várias cidades que juntas fazem parte desta região da Galácia. E os membros desta igreja estão abandonando o verdadeiro evangelho. Então, o primeiro motivo de Paulo estar sendo estressado, irado, é exatamente este.
Testamento, que várias vezes você vai se falando da história, porque ele conta, e Paulo em suas cartas, tornar aquele relato mais panorâmico um pouco mais detalhado. Então, Atos está tratando da primeira viagem, quando Paulo vai a Galácia, e aí você sabe, então, a viagem em resposta a ele fez na carta Paulo em Jerusalém, permanece em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Os discípulos, eles permanecem em Jerusalém. Então, nós vamos ver em Atos, no início do livro de Atos, a descida do Espírito Santo. O que acontece, então? Jerusalém é a sede, é a base, é a igreja, sede deste, até o momento, braço de um judaísmo. Por quê? Porque eram judeus. Judeus se convertiam, fariseus se convertiam ao caminho. Então, o cristianismo, ainda não com este nome, era, naquele primeiro momento, um braço do judaísmo. Jerusalém é o centro. Mas à medida que nós vemos o desenrolar da história, Jerusalém passa pelo Pentecostes, nós vemos milagres acontecendo, vários milagres acontecem neste momento. Nós vemos conversões, né? Pessoas se convertendo, 3.000 pessoas se convertendo, e a igreja crescente, e a igreja crescendo e permanecendo ali em Jerusalém. Mas, de repente, vem a perseguição. A igreja de Jerusalém, então, é dispersada e as pessoas começam a voltar para as suas cidades, começam a voltar para as suas localidades. Mas vem alguém com essa perseguição, que é o nome, né? Que é o cara que está ali levando essa perseguição adiante, chamado Saulo. Saulo, ele começa a perseguir, ele vai perseguindo, e prendendo e matando, até que Saulo tem um encontro. E este encontro é com o próprio Cristo ressurreto. Nós vemos em Atos a conversão de Saulo. Saulo se converte, não vai, obviamente, naquele primeiro momento ele fala um pouco disso, dos ciclos para frente, né? Que ele se converte, ele então vai para a Arábia, e ele passa 3 anos, né? E ele retorna a Jerusalém, passa algum tempo com Pedro. Paulo fica fora por cerca de 14 anos, até que uma nova localidade agora se torna a base. Uma nova igreja assume agora, e essa igreja é a igreja de Antioquia. Então, a igreja de Jerusalém passa por muitas dificuldades. Antioquia agora se torna a base, o celeiro onde os missionários estão sendo enviados. Paulo é enviado e Paulo começa então a sua primeira viagem missionária. E nessa primeira viagem missionária, para onde Paulo vai pregar? Paulo vai pregar a região da Galácia. Paulo está pregando na região da Galácia. Galácia hoje, querido, se você tem a curiosidade, pastor, mas Galácia hoje seria a Turquia. Seria aquela região, obviamente, que dentro da Turquia ali haveria essa região no tempo bíblico da Galácia. Paulo, então, ele começa a pregar e plantar igrejas na Galácia. Isso já começa a nos dar clareza por que Paulo está tão estressado, aborrecido, enraivecido, porque a igreja dos Gálatas eram os frutos. Os primeiros frutos do ministério de Paulo eram aquelas igrejas. Paulo ele vai à região da Galácia, Icônia, Listra, Derbe. Sabe o que acontece nessa região?
Se você já leu Atos, você vai lembrar. Paulo está pregando em uma dessas cidades e ele passa para a próxima e as pessoas vão seguindo ele e ele passa então para a próxima e ele se acaba. Porque imaginavam que Paulo estava morto. O que acontece nesse momento? Paulo levanta e eles dizem, olha, vamos fugir. Paulo diz, não, eu vou voltar. E Paulo volta àquelas cidades para continuar evangelizando e pregando o evangelho. Este é o amor que Paulo tem por aquela região. Eles são os primeiros frutos do seu ministério. Paulo é linchado publicamente, milagrosamente, não morre, e ainda assim continua. E aí, quando ele escreve aos Gálatas, preste atenção, lá no capítulo 6 dos Gálatas, versículo 17, Paulo diz o seguinte: desde agora, ninguém me inquire, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Os Gálatas entendem quando Paulo diz isso, porque é como se eles estivessem vendo as cicatrizes do apedrejamento e Paulo dizendo, vocês sabem o que eu sofri quando eu estava com vocês pregando o evangelho. Vocês sabem que eu fui apedrejado, quase morto. Eu tenho marcas, eu tenho cicatrizes daquele apedrejamento. Os Gálatas, eles entendiam, eles entenderam, né? Quando Paulo tratou com eles, neste versículo aqui, para plantar aquelas igrejas, o custo foi alto, quase morte, mas o resultado foram muitos convertidos, igrejas plantadas, presbíteros nas igrejas. E aí o que Paulo faz então após a sua primeira viagem missionária? Paulo volta para a base, Paulo volta para Antioquia. E ele volta satisfeito com o trabalho que foi feito. Paulo está feliz. Igrejas foram plantadas, pessoas se converteram, igrejas estão lá estabelecidas, muitos convertidos. Chega para Paulo, então Paulo chega a Antioquia com boas notícias. Mas aí surge um problema. Depois de um tempo, chega notícias para Paulo, e essas notícias são falsos mestres. Eles estão se infiltrando nas igrejas da Galácia. E eles estão pregando um outro evangelho. E as igrejas estão aceitando essa. Por que Paulo está estressado então? Porque os Gálatas, porque os frutos da Galácia foram os primeiros frutos do seu ministério. Havia um amor grande e especial por aquela igreja. Isso nos leva a responder a segunda pergunta. Entendemos então por que Paulo está tão estressado? A segunda pergunta então é: quem é Paulo para repreender os irmãos, as igrejas da Galácia? Paulo, quando escreve esta carta, Paulo começa dizendo: Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, mas nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Quem era Paulo? Paulo começa a sua carta dizendo: apóstolo, A maiúsculo, apóstolo. É interessante, queridos, que não havia necessidade de Paulo se apresentar para essa igreja. Por quê? Porque foi o próprio Paulo que plantou. Diferente, por exemplo, quando Paulo escreve aos Romanos, que ele precisa se apresentar porque a igreja de Roma não conhece Paulo, aqui, aquela igreja foi para Paulo. Mas por que então que Paulo começa se apresentando e dizendo: eu sou apóstolo, e sou apóstolo não da parte de homem algum, não fui chamado por nenhum homem, mas pelo próprio Cristo e Deus Pai? Porque esses falsos mestres e esses opositores, eles estavam tentando utilizar como estratégia desacreditar o ministério de Paulo.
O que essas pessoas estavam fazendo? Eles chegavam na igreja e diziam o seguinte: eu sei que Paulo plantou essa igreja, mas Paulo é um apóstolo de segunda categoria. Porque Paulo não andou com Jesus igual Pedro andou, igual João andou, igual Tiago andou, igual Natanael andou, igual Judas andou. Eles tentavam desacreditar da autoridade, eles tentavam diminuir a autoridade de Paulo. Diziam que Paulo não tinha autoridade, que a igreja não precisava ter essa consideração com a pregação de Paulo, porque Paulo era um apóstolo de segunda categoria. Por isso Paulo começa dizendo: eu sou apóstolo. A palavra apóstolo, queridos, significa aquele que é enviado. Se nós quisermos dar o nome de apóstolo a alguém hoje, seriam os missionários, aquele que é enviado. Mas o ministério apostólico, o ofício apostólico, como nós vemos na Bíblia, não mais. Primeiro, por quê? Porque o apóstolo era um homem enviado com autoridade. Autoridade para quê? Autoridade para lançar os fundamentos da igreja. Quando você pega os escritos dos apóstolos, como de Paulo, como de João, como o de Mateus, eles estão lançando os fundamentos da igreja. Atos capítulo 2, versículo 42 diz que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. E aí talvez você pense: pastor, mas pastores hoje também não são chamados por Deus? Os apóstolos foram chamados por Deus? Pastores também não são chamados por Deus? Sim, mas pastores são chamados por Deus em sua convicção interna, mas são consagrados, por assim dizer, por intermédio de outros ministros, aquela imposição de mãos, ou por intermédio de uma igreja, de uma congregação que se reúne para isso, como acontece nas igrejas batistas. Pastores se reúnem, aquele jovem pastor, ele vai chegar e é imposição de mãos. Os apóstolos foram chamados pelo próprio Cristo, com o objetivo de lançar os fundamentos da igreja. Então, se existe alguma dúvida entre nós, se há apóstolos hoje, não há apóstolos hoje. Ah, mas o fulano ali se chama de apóstolo, ele pode se chamar do que ele quiser, apóstolo, bispo, semideus, o que ele quiser. Mas o ofício apostólico, como de Paulo, de João, de Mateus, de Pedro, este ofício de lançar os fundamentos da igreja, nós não temos mais. Por quê? Porque os fundamentos já foram lançados. Porque a palavra foi selada, fechada. Nada mais pode ser introduzido. Você imagina, queridos, se nós tivéssemos apóstolos hoje com a autoridade que os apóstolos bíblicos tiveram, e esses homens agora com novas revelações, novas doutrinas, seria algo muito estranho nós vivermos esse sentimento de não termos um solo firme para nós estarmos apoiados. Por quê? Porque esperamos novas revelações, esperamos novas doutrinas bíblicas, novas palavras de autoridades apostólicas. Não existe. Por isso não existem apóstolos. Não existe um ofício apostólico como o dos homens escolhidos pelo próprio Cristo. Apóstolos foram homens usados por Deus, então, para lançar os fundamentos. Profecia fechada. Não existem apóstolos, porque não há necessidade de ser lançado nenhum novo fundamento, além daquele que já foi estabelecido pelo Senhor. Então aprenda isso. Ah, mas lá na televisão tem um apóstolo fulano. Ele não é um apóstolo. Ele não é um apóstolo. Ele é apenas um pastor, um líder, e que seja um líder bíblico, né? Mas se está rogando para si um termo de apóstolo,
isso já traz para nós algum tipo de pulga atrás da orelha. Por quê? Porque nós não temos mais o ofício apostólico. Mas quem é Paulo, então? Paulo é um apóstolo. Paulo é um homem que tem autoridade. Paulo é um homem que tem autoridade dada pelo próprio Cristo, Deus Pai. Paulo é um homem que tem autoridade para o igreja. Então, respondemos a primeira pergunta. Por que Paulo está tão estressado? Porque ele plantou a igreja. Porque são os primeiros frutos do seu ministério. Então, quem é Paulo? Paulo é um apóstolo, é um homem que foi chamado pelo próprio Cristo para esta obra. E quem são os opositores? Quem são estes que estão tentando entrar nas igrejas da Galácia para deturpar a mensagem? Esses homens eram chamados de judaizantes. Esses homens, e quando nós olhamos e vamos olhar para o contexto, nós conseguimos até entender o porquê eles pensavam assim. Quando nós olhamos para Atos 15, olhem Atos 15, só o primeiro versículo de Atos 15. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam os irmãos: se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Novamente, se vocês não forem circuncidados, como costume ou conforme a lei ensinada por Moisés, não poderão ser salvos. No final do 14, está todo mundo feliz, porque a primeira viagem missionária foi uma bênção. Muitas igrejas plantadas e convertidas. Início do capítulo 15, vem o pessoal da Judéia e eles estão pregando, dizendo, são judeus convertidos e dizendo, é necessário cumprir a lei da circuncisão. Precisa circuncidar. Judeus convertidos ao cristianismo, queridos, eles acreditavam que além da fé, era necessário cumprir a lei. Não era necessário somente fé. Fé mais lei. Por que eles pensavam assim? Eles eram judeus. Quando alguém de fora iria se converter ao judaísmo, então imagine um constante pensamento. Alguém que é de um povo de fora, por exemplo, quando o povo sai do Egito, muita gente que não é do povo judeu sai junto, e a libertária nós vemos isso no livro de Êxodo. Se essas pessoas e esses homens, eles vão se converter ao judaísmo, havia necessidade de, em primeiro lugar, circuncidar. Alguém de fora quer ser um judeu, tem que circuncidar. Por quê? Porque a circuncisão era a marca do pacto. O pacto que Deus fez com Abraão. É a marca do pacto. A grande questão, Deus, é que a forma de mostrar que você era um convertido era cumprindo a lei. Cumpra a lei e você vai mostrar que você é um convertido. Quando esses homens se convertem ao cristianismo, o que eles pensam? Agora nós somos cristãos. Agora nós somos seguidores de Jesus. Agora as pessoas precisam crer em Jesus. E também precisam cumprir a lei de Moisés. E eles saem pregando. Por quê? Porque era exatamente isso que eles tinham aprendido. Alguém quer ser judeu, precisa se circuncidar, precisa cumprir a dieta, precisa cumprir os dias santos, precisa cumprir as festas. E como nós somos judeus convertidos, e eles viam novamente o cristianismo como o braço do judaísmo, essas pessoas precisam cumprir isso. E aí vem a briga, versículo 2 com Paulo. Por quê? Paulo diz negativo, não tem que cumprir nada disso. É fé e somente fé. E eles dizem, tem que cumprir, tem que circuncidar, tem que ter um alimento, tem que se abster de alimentos, tem que cumprir os dias santos, o Shabat, tem que fazer tudo isso. E Paulo e Barnabé começaram a brigar. Qual é a solução? Os judeus que vieram pregando isso, pega Paulo e Barnabé, monta uma comitiva, manda para Jerusalém, para que lá em Jerusalém, eles desçam para Jerusalém, eles conversem
discutam e tem que ser. Precisa circuncidar, cumprir, precisa, não precisa. Geralmente, Paulo vai contar na sua primeira viagem como foi o evangelismo em Gálatas, a igreja na região da Galácia. A grande questão, queridos, é que o parecer Tiago, pastor da igreja de Jerusalém, diz que nós não vamos impor. Depois, se você quiser ler, leia o capítulo 15. Nós não vamos impor aos gentios a lei. Por quê? Porque nem mesmo nós conseguimos cumprir. Então, o parecer da igreja de Jerusalém não há necessidade de circuncisão, de cumprir os dias santos, de cumprir a dieta judaica. A sessão termina com essa decisão. Não há necessidade de cumprir os dias santos, circuncisão, dietas e todas as outras questões da lei. Mas a grande questão alguns judeus saíram da lei. Não aceitaram a decisão da igreja de Jerusalém. Porque eles saíram ensinando exatamente que precisava circuncidar, comer, se abster de comida, guardar dias santos. Esses eram os requisitos. E o que isso nos ensina? Em primeiro lugar, os maiores inimigos que nós temos não é o diabo e o mundo. São os porque eles enrolam, porque eles manipulam. Existe um pastor batista chamado Benjamin Pitt. Ele escreve o primeiro livro batista de eclesiologia, para a glória da verdadeira igreja. É um livro pequeno, muito bom. E ele diz o seguinte: o falso profeta, ele precisa, que está dentro da igreja, ele precisa ser disciplinado. E aí ele faz um paralelo sem querer passar a mão na cabeça de alguém que comete adultério. Mas ele diz: nós estamos prontos a condenar o adúltero. Ou disciplinar, condenar não, disciplinar o adúltero. Nós precisamos igualmente, ou até mesmo com mais fervor, disciplinar o falso profeta. Por quê? Porque o adúltero exposto ao evangelho pode se arrepender. Mas aquele que deturpa a mensagem, além de envolver pessoas nessa mensagem deturpada, ele impede que pessoas sejam salvas, alcancem o arrependimento. Por quê? Porque Paulo diz aqui: o outro evangelho é evangelho nenhum. Nós temos inimigos hoje, assim como Paulo tinha. E que inimigos são esses? Nós temos a carne, nós temos o diabo, nós temos o pecado, mas temos também falsos profetas. Pessoas que, como judaizantes, estão tentando manipular, estão tentando trazer um evangelho com anexos, um evangelho inchado. A guerra dos Gálatas é a nossa, porque nós estamos constantemente cercados de falso evangelho. E o perigo que ele diz, se deixar levar pelo falso evangelho, é que o falso evangelho destrói a igreja. E aí, por vezes nós pensamos em destruição, né? Com uma igreja vazia. Não, ela está gritando, vibrante, cheia, e o falso evangelho sendo pregado. O falso evangelho destrói a igreja. O falso evangelho deixa a igreja doente. O falso evangelho torna a igreja inapta a cumprir a sua missão, que é glorificar a Deus. O falso evangelho não transforma vidas. O falso evangelho não salva, não liberta. O falso evangelho não gera arrependimento. Disciplina não existe aonde há o falso evangelho sendo pregado. Então nós precisamos entender, e deve haver em nós um sentimento, como em Paulo aqui na carta, um sentimento de não estarmos conformados. E eu confesso a vocês que por vezes, olhando para este falso evangelho, nós até damos risadas, mas na realidade devemos
orar e clamar ao Senhor, que venha converter esses corações, que venha converter esses falsos profetas, porque onde há um falso evangelho, não há evangelho nenhum. Eu lembro há pouco tempo, conferência que nós tivemos aqui, uma família sentada ali, ao final, no domingo, e a esposa chorando, sentada ali chorando, e dizendo, por que nunca me disseram isso? Por que nunca pregaram isso? Por que nunca disseram que eu tinha obrigações, que eu tenho responsabilidades? Alguém que vem, de evangelho não é pregado. O falso evangelho, ele é mortal, nocivo. Paulo está combatendo esses opositores. Essas pessoas que decidiram não seguir o evangelho verdadeiro, mas tentam trazer um evangelho com acréscimos. Nós não acrescentamos nada, irmãos. Nós não subtraímos nada. Nós não temos essa autoridade, a ponto de Paulo dizer, ainda que um anjo do céu, imagina, Deus. A gente está aqui agora e um anjo aparece aqui. Um anjo aparece aqui agora. E ele diz o seguinte, vem trazer uma mensagem para vocês. E essa mensagem é, salvação é pela fé e pelas obras. Um anjo. E aí os irmãos se levantam e dizem, sai daqui. Sai daqui. Esse evangelho é falso, você é maldito. Maldito, anjo maldito. Sai daqui. Paulo está dizendo isso. Se um anjo do céu ele vier e pregar um evangelho diferente, ele é maldito. Observe. Que evangelho então é esse? Que evangelho é esse? Eu encerro com um esboço rápido que Paulo nos dá aqui do evangelho. Na verdade, Paulo ele vai introduzindo ao longo da carta, ele vai introduzindo o evangelho para lembrar daquele ponto. Aqui ele fala um pouco do evangelho. Importa o evangelho. Daqui a pouco ele trata de outro problema e nós vamos tratar então da porção que está aqui. Ele faz um esboço rápido, muito abrangente, mais rápido do evangelho. Porque ele tem por objetivo relembrar. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu estou surpreso. Eu fui aí, fiquei tempo com vocês, preguei o evangelho, e vocês já estão abandonando o evangelho e dando ouvido a esses falsos profetas. E agora ele vai lembrar. E lá no versículo 4 de Gálatas ele vai dizer, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso. O primeiro ponto que nós olhamos aqui, nós podemos extrair deste texto de Paulo é quem nós somos, queridos, homens e mulheres que precisam ser livrados. Nós somos homens e mulheres que precisam de um Salvador, que são, como Tim Keller, olhando para esse texto, ele diz que neste resumo Paulo expressa o quão impotentes e o quão perdido nós estamos, porque precisamos de alguém para nos livrar. Diante de tantos falsos profetas, diante de tantas falsas mensagens, pessoas dizendo, olha, você nasceu para vencer, pare de sofrer, você é o centro da vontade de Deus, que tudo que nós precisamos está dentro de nós. Diante de tantas e tantas e tantas mensagens, Paulo vai relembrar o Evangelho e vai dizer, foi necessário que Deus enviasse o Filho dele para nos livrar. E aí livrar aqui, nesta versão, está traduzido como livrar, mas na Almeida revisada e atualizada está como desarraigar. E dá uma ideia muito boa para nós. Porque o que é desarraigar?
é arrancar, eu não sei se você já fez isso, né? Mas é pegar uma planta, agarrar ela e puxar ela para as raízes. É desenraizar. E o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que nós nascemos pecadores. Ele está pregando o Evangelho. Ele está dizendo, nós nascemos completamente plantados. As nossas raízes estão fincadas neste mundo perverso, neste mundo pecador. E o que Deus Pai faz? Ele envia o Filho para nos desarraigar, para nos arrancar com raízes e tudo deste solo podre e pecaminoso que nós estávamos plantados. Aquela ideia de raízes fincadas na terra. Estamos perdidos, somos impotentes, e somos impotentes em nossas tentativas de autossalvação. Você entende por que o falso evangelho ele é tão atraente? Porque ele coloca nas minhas mãos obras que eu, se fizer, alcanço a salvação. O falso evangelho, ele coloca a salvação em nossas mãos. Em alguma medida, em alguma porcentagem, eu faço algo, eu cumpro a lei, eu faço uma cirurgia, eu cumpro um dia sagrado, eu participo de uma festa, eu visto um tipo de roupa, eu participo de uma igreja, eu tenho meu nome, eu vou na EBD, eu dou oferta. E se eu fizer essas coisas, eu estou salvo. Então nós começamos a estar tranquilos. Por quê? Porque a salvação depende daquilo que eu faço. Obras. Paulo está dizendo, não. Você não consegue fazer. Porque você está perdido. Porque você é impotente. Você não tem poder para se salvar. Então, Deus Pai envia o Filho para te salvar. Para te arrancar, para arrancar com nossas raízes. Ele vem desarraigar você. Estamos cegos, surdos, andando à beira do abismo. E estamos no escuro, até que pela graça a luz de Cristo brilhe sobre nós. Somos então salvos, libertos, desarraigados. Esse é o Evangelho, queridos. O que Jesus faz para nos desarraigar, para nos livrar? Paulo vai dizer, versículo 4, se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Jesus morreu. Jesus se entregou. A morte de Cristo não foi um sacrifício geral, mas foi um sacrifício específico pela sua igreja. Sacrifício substitutivo, vicário. Jesus sabia por quem estava morrendo. Ele fez tudo o que não conseguimos e não conseguiríamos fazer. Estamos livres hoje, glórias a Deus por isso. Porque nós fomos desarraigados, nós somos libertos. Não há mais prisão, não há mais penalidade e não há mais condenação. Cristo se entregou para pagar o preço. Cristo se entregou para pagar pelos nossos pecados. E Paulo termina, e eu termino nesse esboço de Paulo, quando Paulo diz o que Deus fez. Talvez você já tenha pensado, Jesus pagou o preço. Deus aceitou o pagamento? Jesus pagou, Jesus foi lá e morreu na cruz, mas Deus aceitou. Versículo 1, ele vai dizer, por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Você entende que o fato de, no terceiro dia, Jesus ter levantado do túmulo, aquilo ali estava mostrando para nós, Deus
aceitou o pagamento da dívida. A dívida está quitada. Deus aceita o pagamento. Deus aceita a obra de Cristo feita em nosso benefício. Por quê? Em primeiro lugar, Deus ressuscitou Jesus. E em segundo lugar, nos deu graça, versículo 2, graça e paz por aquilo que Cristo alcançou. Éramos inimigos, agora temos graça e paz. Merecíamos condenação, agora temos graça e paz. Merecíamos um lago de fogo, agora temos graça e paz. Por quê? Porque Cristo morreu por nós e o Pai aceitou o pagamento. A dívida está paga. Nós não pedimos socorro, queridos. Mas Deus, em sua graça, planejou o que não tínhamos percebido. Não tínhamos percebido porque estávamos mortos em delitos e pecados. Mas Cristo, por sua graça, veio realizar a libertação que nós jamais alcançaríamos por nós mesmos. Diante disso, Paulo está dizendo aos Gálatas: a salvação é pela graça. Não é você, não são os Gálatas, nem os judaizantes, não é a lei de Moisés, não é alguma obra que você faça no tempo presente, nada. Se você ainda hoje de alguma forma está agarrado às suas boas obras, largue-as e se agarre somente a Jesus. Eu concluo então. Agora você entende o pensamento e o sentimento de Paulo. E eu tenho certeza que depois disso até concordamos um pouco com ele, por ele estar bravo. As boas novas estavam sendo deturpadas. E só quem ama a lei do Senhor vai se importar. Vai se importar. Talvez você passe na rua e você veja alguém xingando a minha esposa. E você vai continuar a sua vida. Talvez você passe na rua e veja alguém batendo no meu filho. E você vai continuar seguindo a sua vida. Porque você não se importa. Mas talvez quando você está olhando para a rua, você vê alguém agredindo a sua esposa. Pode ter 2 vezes o seu tamanho. Você vai lá. Se você vê alguém batendo no teu filho, você vai lá. Porque a gente só compra a briga daquilo que importa para nós. Talvez você veja o Evangelho sendo deturpado e você segue a sua vida. Mas se você ama o Evangelho, isso vai te incomodar. E você vai começar a orar. Você vai começar a estudar. Porque qual é o antídoto para o falso Evangelho? O verdadeiro. Como é que eu sei que uma nota de R$50 é falsa? Como é que eu sei que uma nota... Tu sabe como é que é uma nota de R$200 é falsa, Cleber? Eu também não, nunca nem vi uma nota de R$200. Mas de R$5 eu sei. Mas porque você conhece a verdadeira. Você precisa conhecer o Evangelho. Você precisa deixar de ser igual esses Gálatas que estavam se deixando levar pelo falso Evangelho. E conhecer o Evangelho. Amar o Evangelho. Você precisa conhecer o Evangelho e entender que não é Cristo mais a lei, não é Cristo mais cerimônias, não é Cristo mais obras e não é Cristo mais tradição. É Cristo e somente Cristo. Paulo, apóstolos, missionários, profetas, pastores ou até mesmo um anjo, ninguém tem autoridade de mudar um tio na palavra de Deus. Por que essa preocupação de Paulo é tão importante para nós? Primeiro, se você segue outro evangelho, você não segue evangelho nenhum. E outro evangelho, falso evangelho, não tem poder para te salvar. O outro evangelho é apenas uma mensagem falsa, que não tem poder nenhum. E, queridos, alterar o evangelho é brincar com a vida e morte eternas. E é isso que está em jogo. Vida e morte eterna.
Que não sejamos igual aos Gálatas, que estão se deixando levar por um outro evangelho. Mas que busquemos a cada dia conhecer o Evangelho de Cristo Jesus, para nos manter fiéis e íntegros a esta palavra, pelo dia de Jesus Cristo. E ouvirmos dele, vinde, benditos de meu Pai. Feche seus olhos. Deus, muito obrigado por essa noite, obrigado pelos louvores cantados, pela palavra, pelas orações que foram feitas, Pai, pela abertura do nosso culto, textos lidos, isso para a honra e glória do seu santo nome. Abençoa-nos, Pai. É isso que nós te pedimos. Põe esta palavra e desperta-nos. Cria em nós, Deus, esse sentimento, Pai, de não estarmos conformados, Pai, mas que possamos nos responsabilizar, estudar e aprender, para que possamos, Pai, levar a mensagem verdadeira e assim neutralizar a mensagem falsa. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.